Cumprimento-vos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Prometo não demorar muito. Tenho uma boa parte dos irmãos que estão conosco desde as 10 horas da manhã. E nós temos o privilégio de termos, antes desse nosso culto, nós temos 50 minutos de estudo sistemático da Palavra de Deus. Estudo sistemático da Palavra de Deus, dentro do que a Bíblia Sagrada nos autoriza a falar, nos autoriza a proclamar e nos pede, nos ensina a viver. Esse tem sido o nosso foco. Se puder abaixar um pouquinho, por favor. Obrigado. Antes disso, o Ronaldo não voltou, pois não? O Ronaldo já saiu, né? Nós temos ainda o privilégio de termos aqui conosco nesta manhã a irmã Priscila. Faça um aceno, está lá atrás. Bem-vinda, minha irmã. Também o André. Bem-vindo, meu irmão. Sinta-se bem na casa do Senhor. E a Ana, que estão conosco pela primeira vez. Quero dizer a vocês que nós somos muito felizes por tê-los aqui conosco nesta manhã. Amém? A igreja quer dizer amém? Amém. Em nome de Jesus Cristo, sinta-se à vontade. E aqueles que já vieram mais de uma vez já são de casa. Mas nós tínhamos com a irmã... Tem uma primeira vez também não, já todos vieram segunda vez, amém. Segunda vez, como diz o nosso pastor, já são de casa, não é? Amém? Glórias ao Senhor. Por que nós temos, irmãos, esse hábito de termos tempo para estudarmos a palavra do Senhor Jesus Cristo? Porque nós temos vivido tempos muito difíceis, em que há uma deturpação, ou querem deturpar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Apóstolo Paulo, vocês sabem disso, ele diz bem claro: eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque é poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Não importa se é judeu, se é grego, ou se judeu ou gentil, não importa, de todo aquele que crê. Então, mas infelizmente é uma deturpação, então tentar deturpar o evangelho, mas o evangelho de Jesus Cristo, ele fala, como disse o apóstolo irmão Joelson, sobre salvação de almas. O evangelho é sobre Jesus, o evangelho é sobre a morte, ressurreição de Jesus Cristo para a nossa salvação. Não adianta, irmãos, tentarmos fugir disso. E infelizmente há muita gente a ser enganados por pessoas que fraudulentamente enganam as pessoas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, no capítulo 4, salvo no versículo 14, ele diz o seguinte: antes ele diz que Deus separou uns para apóstolo, para evangelista, para pastor e para mestre, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que não sejamos mais como crianças inconstantes, como meninos levados de um lado para outro, por gente que engana fraudulentamente. Continua a colocar os versículos mais abaixo, por favor. Olha, para quê? Para até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Então o Evangelho é sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo. Não há como fugir disso. Não é? A varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, versículo 14, que é o foco, para que não sejamos mais meninos, meninas inconstantes, levados em roda, por todo vento de doutrina, pelo engano de homens, que com astúcia enganam fraudulentamente. Pessoas que enganam sabendo que estão a enganar as pessoas. Não é porque eu me equivoquei no assunto, não. Eles sabem que aquilo está errado, mas continuam a ensinar para as pessoas o erro. E dizendo-se evangelhos. Dizendo-se evangelho isso. Isso não é evangelho. Pode ser tudo menos evangelho. Houve recentemente uma pesquisa lá no Brasil, em que a pessoa saía à rua perguntar, irmão Mário, qual a religião que você jamais professaria? Vocês ouviram? Quem mais ouviu essa entrevista? O irmãozinho ali também ouviu, a irmã ouviu. Qual foi a resposta? Eu não seria jamais evangélico. Irmão, isso muito nos entristece. Muito nos entristece. Por um lado,
Me alegro muito. E por outro lado, eu fico muito triste. Me alegro porque eu vejo que a Bíblia está a se cumprir. A palavra de Deus está a se cumprir literalmente. O que foi escrito está a se cumprir e tem que se cumprir. Mas a minha tristeza é por ver pessoas a serem enganadas por esses fraudulentos. Por essas pessoas que se dizem apóstolos de Cristo, mas são fraudulentos, maus obreiros. Por isso que Paulo, quando ele escreve para Filipenses, ele fala: filhinhos, guardai-vos dos cães. Cães são os maus obreiros, que até se travestem de apóstolo, se dizem apóstolos, auto-intitulam-se apóstolos. Vocês já ouviram muito caso disso. Mas nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, temos o dever de pregar o evangelho como ele é, genuíno. O evangelho que leva ao arrependimento, a termos a consciência da nossa real situação de pecador, de pessoas que jamais poderiam alcançar alguma coisa se não fosse pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Se não fosse a morte de Jesus Cristo, o evangelho leva pessoas a refletir a sua real situação, porque é confrontado com um erro e leva a pessoa a falar: eu preciso de ajuda, e a única ajuda que o pecador pode ter é o Senhor Jesus Cristo. Não há como fugir disso. Me envergonha ver o que se passa hoje nas mídias, principalmente a briga que há entre denominações. Eu sempre digo que não estão a brigar por almas, estão a brigar pelo dinheiro das almas. Isso é abominação. Sabe, o apóstolo Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, eu quero ler convosco. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Para mim, esses versículos aqui, os versículos de 1 a 4, é considerado como o resumo do evangelho. Se nós aprendemos bem o que é isso, nós vamos ter um resumo aqui, uma síntese do que é o evangelho. Paulo diz o seguinte também, irmãos: eu quero lembrar-vos, vos notifico o evangelho que já vos tenho anunciado. Ele está a ratificar o evangelho que ele já tinha anunciado. Ele está aqui mais uma vez notificar os irmãos, o qual também recebestes e no qual permaneceis. Receber o evangelho e permanecer no evangelho. Uma coisa que eu não tenho muita obrigação, que é receber, eu recebo, mas aí a minha obrigação é permanecer no evangelho. Versículo 2, se faz favor: pelo qual também sois salvo. O evangelho salva. O evangelho salva. Mas com uma condição, uma condicional: se o retiveres, tal como vocês receberam, tal como vos for anunciado. Se não, creram em vão. Veja bem, se não creram em vão. Vamos continuar a leitura, já voltamos. Porque primeiramente vos entreguei o que recebi. De quem Paulo recebeu? De quem Paulo recebeu? Do Senhor Cristo, o Cristo. Ele sempre diz: porque eu recebi, entreguei para vocês o que eu recebi do Senhor. Não foi de homens, não foi de ninguém a não ser do próprio Senhor Jesus Cristo. Isso você pode comprovar na própria Bíblia, a carta aos Gálatas, Paulo fala sobre isso e tudo mais. Entreguei o que recebi. O que ele recebeu? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, segundo a Bíblia Sagrada. Versículo 4, por favor. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é a suma do Evangelho. A nossa obrigação é falar para o pecador: olha, a sua situação não é boa. Não é boa. Se você não se arrepender, você não tem perdão dos seus pecados. Você precisa arrepender. Mas como é que eu posso ter a certeza disso? Porque Jesus Cristo morreu por você como morreu por mim. Nós estamos num culto de missão, culto de evangelismo. E todos os dias nós fazemos missões. Todos os dias nós fazemos evangelismo. Cristo morreu por você. Só que não, ele só não morreu. Ele morreu e ele ressuscitou para a nossa justificação. Isso é a suma do evangelho, irmãos. E infelizmente, irmãos, nós temos muita gente usando
do evangelho para ganhos materiais. Nós temos visto hoje muitas heresias, que é a deturpação do evangelho, é ensinar, é pegar um... Agora, o grande problema hoje é que a grande maioria dos crentes não estudam a palavra. Errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse isso. Então, o crente em Jesus Cristo, ele tem uma bússola. Uma bússola. Todo viajante tem uma bússola. Nós temos o GPS, não é a nossa bússola. A Bíblia é a bússola do cristão. A Bíblia orienta o cristão. Quanto mais a gente lê, mais a gente começa a gostar, a pegar o gosto. Hoje nós temos aqui uma aula, foram 50 minutos, mas não lemos a não ser 2 ou 3 pedacinhos, eu queria dizer, tópicos, versículos da revista. A revista tem um tema muito grande. Por quê? Porque o Espírito Santo foi nos orientando dentro da palavra. E uma coisa puxava a outra. Quando nós vimos, passaram-se 50 minutos. Para mim, pelo menos, foi assim. Não sei se para vocês que estavam aqui, foi assim. Eu acho que vocês podem ratificar isso ou não. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dando condições de aperfeiçoarmos, aprofundarmos. Nós precisamos sair do raso, do só, como diz a visão de Ezequiel no capítulo 43, as águas somente pelos artelhos. Não, nós precisamos aprofundar um pouco mais. As águas vão indo pelos joelhos, vão indo pelo lombo, e vai chegar numa altura que a gente tem que nadar, porque não dá mais, a palavra do Senhor nos inunda. Então o crente tem que aperfeiçoar na palavra de Deus. Não podemos, porque senão, irmãos, vai acontecer o que nós falamos agora há pouco, no capítulo 4, versículo 14 da carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ser como meninos inconstantes, levados para lá e para cá por qualquer vento de doutrina. Chega uma pessoa e te fala assim, o que você aprendeu não está certo. Então vou congregar com você. Tá percebendo, irmãos? E aí você vai ficar de roda em roda, para lá e para cá, sem ter uma base. Questione o seu pastor. Questione o seu líder, questione o seu professor de escola dominical, questione sobre o que ele falou, se me mostra a base bíblica. Tudo que nós falarmos, ouça, tudo tem que ter base bíblica, porque senão não faz sentido. Eu admiro de ver tantas pessoas, irmãos, sendo enganados com esses falsos apóstolos, que só querem aproveitar da lã, do leite e da carne das ovelhas. A Bíblia fala que são obreiros fraudulentos, nós lemos agora há pouco, que enganam sabendo que estão a enganar as pessoas. E as pessoas caem nisso. O Evangelho de Jesus Cristo é suficiente para a nossa salvação. Não é preciso nenhum adendo para isso, nenhum acréscimo para isso. Não, Jesus Cristo é suficiente para a nossa salvação. Quando João Batista vê Jesus Cristo chegando, ele fala assim, olha, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo tira o pecado do mundo. Não precisamos fazer mais nada. A grande reforma protestante que houve, através de Martim Lutero e tantos outros que começaram antes dele, houve essa reforma protestante, porque em protesto contra as vendas de indulgências que a igreja romana fazia para a salvação. O tesoureiro do Papa, Tetzel, saía dizendo que cada moeda que você jogar no gasofilácio, quando a moeda cai ali, que faz tintim, a alma do seu parente começa a sair do purgatório. Mentira! A Bíblia não dá base para isso. E Martim Lutero se revolta, escreve lá na igreja do Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, defendendo o evangelho genuíno. Mas onde nós chegamos hoje? Hoje vende-se as mesmas indulgências. Não falam indulgências, mas é até pior, que vendem de tudo para as pessoas alcançarem a salvação, mas eu não quero pagar o preço nesse sentido, de buscar ao Senhor, de estudar a palavra, de orar, de dedicar tempo para estudar. Então é mais fácil eu pagar para ser abençoado. Não, Jesus Cristo não exige de nós nenhum tipo de pagamento, Ele exige de nós obediência. Hoje está uma moda,
uma moda de sacrificar no altar. Sacrifique no altar, e é sempre dinheiro. Essa semana eu estava ouvindo um vídeo de um desses apóstolos falsos. Eu já vou chegar lá, que a Bíblia me dá respaldo para dizer que eles são apóstolos de Satanás. Já vou chegar lá, se Deus quiser. E uma irmã chega nele e fala assim: ai, apóstolo, eu trouxe a minha amiga e ela recebeu a bênção e eu não recebi. A minha amiga veio pela primeira vez, recebeu a bênção e eu não recebi. Aí ele fala para ela assim: você sacrificou? Mas atenção, é sacrifício. Já querendo dizer que você tem que dar muito. Estão a entender? Então, você tem que dar muito. Ela falou assim: ai, apóstolo, eu não sacrifiquei, mas a minha amiga sacrificou e foi abençoada. Jesus, eu fico pensando, como é que tem pessoas que caem nisso? Esses aldrabões da fé, sabe? Pessoas que enganam fraudulentamente. O evangelho genuíno, queridos, é o evangelho eterno. Por mais que os homens queiram mudar, não conseguirão mudar. E essas pessoas caem nisso, aí levam para casa amuletos e amuletos para serem abençoados. É unção de todos os tipos. A Bíblia só nos dá margem para ungir os doentes. O apóstolo Tiago fala sobre isso. Está alguém doente? Chama os presbíteros da igreja e unja. Ore e unja. E a oração da fé salvará o doente. Veja que na Bíblia salvação e cura tem o mesmo significado. Porque a salvação é a cura dos pecados. Peça a Deus para mudar a sua mente, curar a sua mente, sarar a sua mente, porque entra na mente isso. E há pessoas que jamais aceitam outra coisa se não for aquele revelado, aquele abençoado que disse. Até deturpam a palavra de Deus para acreditar naquilo que aquele seu líder disse. Não vai para a Escritura conferir. Eu admiro quando Paulo escreve para a igreja de Tessalônica, ele fala assim: olha, os crentes de Bereia, uma cidade pequenina, foram mais nobres do que vocês. Nobres. Por quê? Porque enquanto Paulo pregava, eles estavam ali a folhear o Velho Testamento, obviamente, para ver se batia, se havia concordância no que Paulo pregava. Estudar a Bíblia é um sinal de nobreza, de acordo com as palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta à igreja da Galácia, Galácia era uma região com 5 cidades, ele fala no capítulo 1, ele fala assim: ó, insensatos Gálatas, admiro-me quão depressa vocês saíram do evangelho para outro evangelho que não é evangelho. Ele chama isso de aquelas pessoas de insensatos. E ele fala, porque mesmo que um anjo, salvo erro no versículo 6, olha, maravilha-me de tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. E ele continua a dizer assim: olha, mesmo que eu chegue em vocês e fale assim: olha, o evangelho mudou, não é mais aquilo que eu vos ensinei. Estou falando as minhas palavras, tá bem? Ou mesmo um anjo venha do céu e vos anuncie outro evangelho, sabe o que ele diz? Que seja amaldiçoado, anátema, amaldiçoado. Então, queridos irmãos, tudo que você ouvir que não coaduna com a palavra de Deus é amaldiçoado. E o crente em Jesus Cristo, ele não pode viver debaixo de maldição, porque a maldição Jesus Cristo cravou na cruz do Calvário, segundo a carta de Colossenses, de Paulo aos Colossenses. Não há outro meio a não ser nos apegarmos na palavra do Senhor Jesus Cristo. Ainda nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncia outro evangelho, além do que já vos anunciamos. Olha, irmãos, eu falei para vocês que Jesus é suficiente, que Jesus Cristo cura, salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Essa é a síntese do evangelho também. Ainda, mas eu falei para vocês isso, mas é preciso mais alguma coisa. É preciso que você faça isso. É preciso que você fale aquilo. Irmãos, são tanta coisa para enumerar, que eu ficaria aqui um bom tempo a falar o que estão acrescentando além do evangelho. É o que Paulo disse: olha, alguma coisa que anunciar além disso, seja amaldiçoado. Sabe por quê, irmãos? Na mente de muita gente, é muito pouco o que Deus pede de nós. Então nós precisamos fazer mais alguma coisa. Não. O Senhor Jesus Cristo não pede nada para nós, além de obediência.
além de obediência. Falando em sacrifício, Deus, vocês sabiam que Deus nunca pediu, sequer para o povo, no Antigo Testamento, Ele não pediu sacrifícios. Por que vocês querem fazer sacrifício hoje? Jeremias capítulo 7. Hoje está na moda, sacrifício no altar. E o sacrifício, como eu já disse, é dinheiro. Mas, veja bem, capítulo 7 de Jeremias, do livro do profeta Jeremias, Deus falando através do profeta, diz o seguinte no versículo 22. Capítulo 22. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhe dei ordens ou ordenanças, coisa alguma a respeito de holocaustos ou sacrifícios. Mas isso lhe ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. A única coisa que Jesus Cristo nos exige hoje, o sacrifício, digamos assim, entre aspas, é a nossa obediência ao Senhor Jesus Cristo. Não caiam mais nessas, irmãos. Olha o apóstolo Paulo dizendo isso. Ainda que eu mesmo, ou venha um anjo do céu, não está falando anjo das trevas, está falando anjo bom. Não está falando dos demônios, são os anjos caídos, anjos bons. Vier aqui falar para vocês: olha, eu anunciei o evangelho para vocês, mas é preciso mais alguma coisa. Você tem que fazer uma campanha de 7 semanas. E se você perder um elo da semana, a sua bênção já não vem. Vocês já ouviram isso? Isso existe nos nossos meios, irmãos. No nosso meio. Irmãos, isso não é de Deus. Não sei porquê, é sempre 7 numa sexta-feira. Não era sexta-feira 13, mas sempre tem que ser 7 dias, e nas 7 sextas-feiras, irmãos, a bênção do Senhor Jesus Cristo enriquece e não acrescenta dores. Está lá em Provérbios, salvo erro 10 e 22, não acrescenta dores. Deus não exige nada mais de nós, a não ser obediência, porque o preço foi pago na cruz do Calvário. O preço pela nossa redenção custou sangue precioso. Sangue do Senhor Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado, sem mancha. Porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. E a mesma Bíblia diz que Deus, olhando dos céus à terra, não viu um justo sequer. Nem eu, nem você, nem ninguém éramos justos, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos perdoou de todo o pecado e nos outorgou, nos deu o direito das moradas celestiais. Isso parece pouco para você? Você tem que sacrificar alguma coisa ainda? Não é preciso. Não caiam nisso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Evangelho, volto a repetir, como diz Paulo, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer mudar, irmãos, muita coisa na nossa vida. Mas nós precisamos falar: Senhor, muda em mim aquilo que precisa ser mudado. E precisamos pedir para Deus força para suportar o que Deus vai fazer conosco. Mas só que tem um porém. O mesmo Deus que abre uma ferida, digamos assim, Ele cura. Deus tem um bálsamo para nós. O pastor, o bom pastor, ele tem o cajado, ele tem a vara, mas ele também tem o cajado. A vara é para nos colocar no caminho certo, o cajado é para nos tirar quando caímos em precipício. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra de Deus para nós desta manhã. Não vamos ser seduzidos pelos modismos que estão a inventar, irmãos. A realidade é Cristo. Quer ver? Vá comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu sou muito fã do apóstolo Paulo. Segunda carta aos Coríntios. Aleluia. 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 Essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, irmãos, Paulo a escreveu para defender o seu apostolado a uma igreja que já não estava querendo aceitá-lo como apóstolo. E ele faz essa carta para
defendeu o seu apostolado, e quando chega no capítulo 11, no versículo, capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: irmãos, espero que vocês suportem um pouco da minha loucura, ou da minha insensatez, porque Paulo diz bem claro que o Evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então ele fala esse termo aqui, suporta-me porém ainda, mas ele explica por quê. Vamos lá, porque irmãos, eu estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. O zelo de Paulo pela igreja, irmãos, é que eu prometia ao único Senhor Jesus Cristo que vou apresentar vocês como uma virgem pura, uma virgem imaculada. E ele diz o seguinte: o que receio, o que eu quero evitar, no versículo 2, porque eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Ratifique o que nós falamos até agora: o Evangelho é simples, é obedecer ao Senhor Jesus Cristo, confessar os nossos pecados, arrependimento é fazer uma inversão de marcha. Se você está indo para aqui, você volta e não continua naquele caminho. Então Paulo fala bem claro assim: irmãos, olha, eu receio que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. E ele diz o seguinte no versículo 4: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, com E minúsculo, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão o sofreis, ou com razão o suportais. Paulo, na outra versão, diz o seguinte: porque se alguém lhes vem pregando um Jesus, que não é aquele que pregamos, o nosso Jesus, ele salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Amém? Jesus Cristo ainda salva? Jesus Cristo ainda cura? Jesus Cristo ainda batiza com o Espírito Santo? Jesus Cristo ainda coloca no seu coração a esperança dos céus? Louvado seja Deus! Glorifique esse Jesus com toda a sua força. Louvado seja o seu nome. Aleluia! 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 Jesus, além daquele que pregamos, ou se vocês acolhem, a responsabilidade é nossa, acolhe um espírito diferente do que aquele que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com muita facilidade. Olha o que Paulo temia: que as pessoas aceitassem, irmã Nilma, qualquer tipo de coisas que vêm de pessoas que se dizem apóstolos, mestres, e se auto-intitulam como profetas, como tal. Vocês aceitam isso com muita facilidade. Sabe por quê? Porque às vezes falta em nós base bíblica para refutarmos isso. Não precisa brigar com ninguém. Fala assim: olha, me mostra a base bíblica para isso que você está me ensinar. Eu quero base bíblica. Não, porque a Bíblia para mim é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não coaduna com isso, é amaldiçoado, é anátema. A Bíblia nos dá isso. Mas aí, se nós saltarmos um pouquinho aqui, e nós formos para o versículo 13, desse mesmo... Vamos ler o 12 primeiro, por favor. Paulo diz assim: mas o que eu faço e farei para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados como nós. Ele diz o seguinte no versículo 13: porque tais apóstolos são o que, irmãos? Obreiros. Vocês gostam de cair em fraude? De vez em quando sai na televisão lá, fulana, uma senhora idosa, caiu numa fraude, não sei das quantas. Acontece isso? E às vezes nós estamos caindo na fraude do Evangelho, o Evangelho fraudulento. São obreiros fraudulentos, transfigurando-se, a minha versão diz, fingindo-se apóstolo de Cristo, ok?
Isto não é de admirar, diz o versículo 14, e não é maravilha, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Esqueçam aquela imagem do diabo com chifres, com um rabo enorme, na cor vermelha, com fogo no seu ventre. Esqueçam isso. A Bíblia nos diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E sabe o versículo 15 o que diz? Não é muito, pois que os seus ministros, esses falsos apóstolos, se transformem em ministros da justiça. Se transfigurem, em ministros da justiça. O fim dos quais será conforme as suas obras. A minha versão diz o seguinte: portanto não é surpresa que os seus servos de quem? Servos de Satanás. Pode falar comigo. Esses falsos obreiros são servos de Satanás. Está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Ou seja, eles vão ter um fim conforme as suas obras. Deixa que Deus vai tratar. Só que não caiam nesses enganos. Em nome de Jesus. Fuja, irmão, de qualquer tipo de denominação. Mesmo que chova, como diz Lutero, mesmo se você encontrar uma igreja que não é bíblica, mesmo que chova milagre todos os dias, fuja dessas igrejas. Isso é bíblico, estou falando com base bíblico. Quem foi que disse hoje de manhã na escola dominical, que a irmã não está, que a preocupação de Jesus não é nos curar, é nos salvar. Jesus, porque hoje, irmãos, nós estamos buscando, como eu já disse de manhã, estamos buscando as mãos do Salvador e não a face. Comunhão, intimidade, leitura da palavra, poder de Deus para vencer a nossa própria carne. Não é poder de Deus para subir nas paredes. Eu vi um vídeo de um pastor que dizia que estava cheio do Espírito Santo, que ele não se controlava e subiu na parede como a unção do pica-pau e batendo o bico na parede como se... Pica-pau para os irmãos portugueses é um pássaro no Brasil que pica as madeiras mais grossas, mais rijas que há. E o pastor, irmãos, o Espírito Santo, ouça que isso é muito sério, o Espírito Santo não tira o controle de ninguém. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais controlado você será. Aleluia, aleluia, não caiu nisso. Eu gosto de ver isso para eu poder me encher dessas coisas, para poder ensinar para os irmãos e para rir. Quando eu estou um bocado mal-humorado, eu vou assistir essas coisas para dar risada. Mas é muito sério, irmãos. Levam pessoas, e outra, unção disso, unção daquilo outro, unção do cortador de lenha, unção de não sei das quantas. Ontem à noite eu estava vendo uns vídeos, o camarada, irmãos, esse modismo está muito em moda no Brasil, porque vem dos Estados Unidos e vem de África, muitos países de África. Ouça muito essa prática de esoterismo, feitiçaria gospel. Você vê alguns cultos, você fala assim, é culto ou é uma oferenda aos orixás? O Senhor Jesus Cristo não recebe isso. O Senhor Jesus Cristo quer um coração puro. Nós lemos agora há pouco sobre que Deus falava para o profeta Jeremias que eu não quero sacrifício. Quando eu tirei vocês do Egito, eu nunca falei nada com vocês sobre sacrificar. Eu falei sobre obediência. Obediência. Salmo 51, os versículos, salvo erro, 16 ou 17. Exatamente isso. Por favor, coloque ali. Coloque ali. O salmista dizendo, esse salmo é um salmo muito interessante, que Davi vai confessar o seu pecado. Ele precisa mais do que nunca de perdão. É aquele salmo que vocês conhecem, que ele fala, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi está sentindo sem alegria, triste por causa do pecado. Todo crente que tem o Espírito Santo, ele sente tristeza quando ele peca. E ele tem necessidade de confessar o Senhor Jesus Cristo e receber o alívio, e receber o refrigério. Como diz Pedro, arrependei-vos para que venha sobre vós o tempo do refrigério. Jesus Cristo nos dá o bálsamo que tanto precisamos. E o Davi diz assim, Senhor, o Senhor não se compraz em sacrifício, senão eu te daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus, o que é que são, irmãos? Um espírito quebrantado, reconhecendo a miserabilidade, reconhecendo a nossa condição de pecador. E sabe como Deus não fica devendo nada a ninguém? O versículo continua, e há um coração contrito e quebrantado. Ó Deus, o Senhor não despreza.
Aleluia. Deus não despreza o seu pedido de perdão sincero, com o coração quebrantado e contrito. Não importa o que você fez, não importa o que você praticou até agora, peça ao Senhor Jesus Cristo perdão pelos seus pecados e saia renovado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o Espírito Santo vai te dar força para você não continuar na prática do pecado. Tem esse lado bom ainda por cima, que o Espírito Santo vai nos dar o alerta, não vá por aí. Até aqui você, não passe disso, porque você vai entristecer o Espírito Santo. Mas aí você ora como Davi orou: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama de fato ao Senhor Jesus. Está sempre alegre. Dificuldades vêm, mas nós temos força para superá-las. Forças que vêm de Deus. Que vêm de Deus. Meu alerta para a igreja nesta manhã é isso. Procuremos conhecer o Senhor Jesus Cristo. Procuremos conhecer a sua palavra. Andar na sua palavra. Para terminar, irmãos, eu quero ler segunda carta de Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro. Aleluia. Uma coisa linda Pedro escreveu aqui para as igrejas. Segunda carta de Pedro, no capítulo 2. Pedro está a instruir a igreja que estava dispersa depois da perseguição. E ele diz o seguinte, capítulo 2, versículo 1, muito bem, nós vamos ler até quando Deus nos dá graça. Talvez o versículo 3. E também houve sobre o povo, entre o povo, falsos profetas. Já não é de hoje. Está bem? Não é de hoje, porque o inimigo não dorme. O inimigo está sempre a trabalhar. Mas Deus nos dá estratégia para vencê-lo, irmãos. Está bem? E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá também falsos doutores. Olha, doutores. Doutor em divindades. Grandes mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetindo a perdição. Irmão, como é que alguém pode negar o Senhor que os resgatou? Acrescentando alguma coisa além do que Jesus Cristo fez. Eu nego o sacrifício de Jesus. Eu nego o resgate que Jesus Cristo fez da minha vida quando eu quero colocar coisa além daquilo que Jesus Cristo fez. Ou exigir das pessoas coisas além do que Jesus Cristo fez. E veja bem, e muitos, não poucos, muitos seguirão as suas dissoluções, pelo quais será blasfemado o caminho da verdade. É por isso que houve essa entrevista, e as pessoas disseram: eu jamais seria evangélico. Blasfemado o caminho da verdade. Mas se você voltar no final do versículo 1, vai dizer que esse pessoal está trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Esse pessoal que faz isso, Deus vai tratar. Eles estão acumulando para si a ira do grande Deus. E a destruição virá. Ok? Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Versículo 3, e por avareza, e por cobiça, farão de vós negócios com palavras fingidas. Irmãos, se você ouvir essas pessoas falar sobre isso, você às vezes dá o que você não tem. Você assina um cheque em branco e entrega para a pessoa, fala: preencha o valor que você quer preencher. Porque eles são bons na técnica de pedir, de te induzir, como se estivesse oferecendo para Deus. Não, você oferece para Deus quando você ajuda uma pessoa necessitada. Aí você oferece para Deus. A Bíblia nos ratifica sobre isso. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. E Deus fica devendo alguma coisa para alguém? Deus pega alguma coisa emprestada e não devolve? Então, irmão, siga esse exemplo. Então, essas pessoas engranam palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Deixe-me ler aqui numa outra versão. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Não é história bíblica, não é história segundo as Escrituras. Lembra que Paulo disse?
o evangelho que eu vos preguei segundo as Escrituras. Então, eles inventam essas histórias. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles, está pairada sobre eles, e a sua destruição não tarda. Nesse tópico aqui se encaixa a minha alegria e a minha tristeza. Alegria por saber que a Bíblia, que o apóstolo Pedro escreveu lá no início do 1º século, ele escreveu, hoje se cumpre de uma maneira literal no nosso meio. A palavra de Deus é viva, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. O escritor aos Hebreus escreveu sobre isso. E a minha tristeza é ver que muitos de nós entram por esse caminho, caem nessas ciladas, e estão servir apóstolos de Satanás. A Bíblia já nos deu margem para isso. Vocês leram, 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Leiam com mais tempo. Eu gosto muito quando eu estou falando aqui, ou outro irmão falar, e vejo pessoas a anotar, a apontar, para chegar em casa e continuar a ler. A nossa responsabilidade, irmãos, tem muita coisa que nós podíamos falar, mas eu creio que Deus está nos orientando nesta manhã a sairmos daqui com um pensamento diferente sobre o caminho da salvação. O caminho da salvação é simples. Lembra que Paulo disse? Eu temo que eles desviem vocês da simplicidade que há em Cristo. O verdadeiro evangelho leva o ser humano a reconhecer a sua condição de pecador e a real necessidade de um Salvador. E o Salvador é Jesus. Repita comigo, o Salvador é Jesus, o Cristo. Porque Paulo diz assim, porque nenhum outro nome dado à salvação nos céus ou embaixo na terra, a não ser o nome de Jesus Cristo. Se eu fosse você, eu me alegraria por essa salvação. Sabe um versículo muito interessante para eu terminar agora de fato. Hebreus capítulo 2, vamos lá ver comigo? Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2 é um dos livros preferidos da Bíblia, entre tantos. Hebreus capítulo 2, lá no final da Bíblia, um pouquinho antes, entre Gênesis e Apocalipse. Capítulo 2, vamos ver versículos 1, 2 e 3, tá bem? Ok? Portanto, quando vem essa palavra portanto, mediante o que nós já falamos, ok? Então, para resumir, eu vou dizer para vocês, portanto, irmãos, em Oeiras, e os que nos veem e nos assistem, convém-nos, é bom, é preciso, é necessário, atentarmos com mais diligência, com extremo cuidado, para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos dela. Aí vem uma pergunta: por que se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição? A pergunta agora: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Na minha Bíblia é um ponto de interrogação. Então, irmãos, como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação começou a ser anunciada pelo Senhor, e nós, o que ouvimos, confirmamos ela hoje. Você pode confirmar a salvação na sua vida? Você tem certeza da sua salvação? Se alguém nesta manhã não tem convicção da sua salvação em Jesus Cristo, esta manhã é um tempo oportuno. E a palavra nos diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Reconcilie com o Senhor enquanto é tempo. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Essa é a convicção que nós temos. Portanto, irmãos, atentemos para a Bíblia Sagrada. Você tem dúvida? Chegue no pastor, chegue em mim, irmão Lucimário. Em demais irmãos, nós podemos ajudar naquilo que nós tiver ao nosso alcance.
Nosso intuito é ajudar. Eu sei que há uma preocupação muito grande em evangelizar lá fora, mas Deus me deu um chamado para ajudar os que estão dentro. Ajudar os que estão dentro. Eu estou sempre a falar com alguém nosso, para poder ajudar aqueles que estão cambaleando. Não vou ler aqui, tem mais muita coisa para ler, mas que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos faça lembrar de cada palavra que Ele nos orientou nesta manhã. Desde as 10 horas da manhã o Espírito Santo está a nos orientar. A recomendação bíblica de Tiago é que, irmãos, não sejam somente ouvintes, senão praticantes da palavra do Senhor. Não façam como alguns que saiu da porta fora, não lembra de mais nada. Alguém te chamou para sacrificar? Você fala, não. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu vou obedecer ao meu Senhor. Eu vou obedecer ao chamado do Senhor. Podemos orar? Aqueles que puderem se colocar sobre os pés, nós vamos agradecer ao Senhor. E nesta oração, querida igreja, peça ao Senhor Jesus Cristo que nos resgatou, que Ele nos dê força para suportarmos esses tempos tão difíceis. Nós estamos nos tempos trabalhosos que Paulo escreveu para Timóteo. Nós estamos nos tempos trabalhosos, já estamos a começar a sentir muita dificuldade. Que o Evangelho legítimo do Senhor Jesus Cristo tenha curso na nossa vida, mas além de tudo, irmãos, deem exemplo de cristão, viva como cristão, dignifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque em breve, muito em breve, toda angústia findará, toda dor findará, todo pranto findará. Em breve nós estaremos para sempre com o Senhor. Há o hino da harpa cristã que diz: findará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, não se ouvirá mais nenhum gemido dos filhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O hino 430 da harpa cristã, volta no começo da nossa pregação. O hino 430 da harpa cristã começa assim: ouve como o Evangelho nos dá verdadeira salvação e transforma o homem velho numa nova criação. Não é velho de idade não, velho do Adão. Aí continua dizendo: bem algum em mim eu não via, mas somente corrupção. Mas, cansado da porfia, da disputa, em Jesus achei perdão. Ore comigo nesta manhã. Levante a sua voz de agradecimento ao Senhor Jesus Cristo. Você que puder, levante a sua mão, glorifique, exalte o Senhor. Agradeça pela salvação, agradeça pelo livramento, agradeça pela palavra genuína do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho sem mistura. Pai Santo, nós te louvamos pelo teu grande amor. Bendito seja o teu santo nome. Eu te agradeço, ó Deus, por ter me encontrado. Eu te agradeço, ó Deus, porque Jesus Cristo veio e morreu em meu lugar. Porque a salvação me alcançou a mim e os meus irmãos que estão aqui nesta manhã. Nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor é santo, é santo, é santo. Não há ninguém, não há nada que se compare a ti. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Toda honra e glória seja dada ao teu nome, nos céus e na terra e embaixo da terra. Venha, Espírito Santo, ratificar a tua palavra nesta manhã, dada aos teus filhos. Venha nos dar força para continuar, Senhor, até o dia glorioso em que nos encontraremos contigo. Aviva no nosso coração essa esperança. Não nos deixe, Senhor, desesperançosos, mas que sejamos cada dia mais firmes na esperança da nossa gloriosa redenção. Porque se assim nós continuarmos, nós alcançaremos as bênçãos celestiais e viveremos para sempre com o Senhor. Nos ajude a ser luz onde nós estivermos. Nos ajude a ser sal onde nós estivermos. O Senhor nos chamou para fazer a diferença neste mundo, Senhor, e para nós não nos conformarmos com este mundo, mas fazemos a diferença. Dê força a mim, ao meu irmão e à minha irmã que ora comigo nesta manhã. Encoraja-nos, Senhor, para a glória do teu nome.
Nós agradecemos a Ti em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Podemos assentar, igreja. Aleluia. Aleluia.